Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade pequena que chama Nova Europa, perto de Araraquara, Ribeirão Preto e tal. E nasci e vivi lá até os meus 15 anos. Foi quando eu fui para São Paulo procurar trabalho e querer ser um quadrinista, né? Mas nesse tempo todo eu vivi nessa cidadezinha. Aliás, era uma fazenda, né? Que é ao lado de uma cidade de Nova Europa. E depois eu fui para São Paulo e fiquei meu tempo todo em São Paulo, um bom tempo em São Paulo. E isso já me coloca justamente nessa pergunta. Quando você vai para São Paulo, a ideia já era ser quadrinista ou você ia fazer outros trabalhos ou outros projetos com desenho? Não, a ideia era ser quadrinista, porque a gente tinha eu adorava quadrinhos, eu lia quadrinhos, e São Paulo era o lugar mais fácil para a gente, aqui no interior de São Paulo, para procurar trabalho nessa área, né? Tem algumas editoras que publicavam histórias de combate de guerra, sobre a Segunda Guerra, que, aliás, um desses caras, desses ilustradores, desenhistas, veio a ser meu professor, Inácio Justo, né? Infelizmente, faleceu recentemente, há meses atrás. E eu fui para São Paulo querendo ser um quadrinista, não tinha outra coisa na cabeça, não. Aliás, eu fiz até uma historiazinha, né? Desenhei uma historiazinha, criei uma história, inclusive de guerra, e esse é o cara, Inácio Justo. E com esse pequeno gibi que eu criei, né? E alguns desenhos soltos e tal, eu fui em São Paulo procurar trabalho e fui direto em editoras. Foi assim que eu pensei que eu queria ser um quadrinista. Eu não pensei em outra coisa, não. Incrível. Legal. É um foco incrível. Eu acho muito legal a gente saber essa história, primeiro, porque inspira muita gente que está assistindo a gente, né? A gente vê que não tem um segredo, um milagre, né? Tem que trabalhar e correr atrás do que que a gente acredita mesmo, né? E aí, no meio dessa trajetória, você tinha outras opções, né? Como você trabalhou um tempo como ilustrador aí, né? Entre um trabalho diferente das histórias em quadrinhos e acabou voltando de novo para as histórias em quadrinhos. Eu tenho curiosidade desse retorno, né? Porque você ficou um pouco fora, trabalhando com outras coisas. Qual que foi o motivo? Foi porque estava tendo mais oportunidades em outros trabalhos? E aí, quando que deu coragem ou aquele chamado, falou, não, eu vou arriscar de novo nos quadrinhos. Como é que foi isso? Márcio, na verdade, eu, nessa fase de São Paulo, depois de passar com esse Inácio Justo, ele dava aula para outros garotos também na época, né? Ensinava outras pessoas também. Então, nesses 6 meses ou quase 8 meses, eu fiquei realmente só estudando, como assistente dele, ajudando ele em alguma coisa e fazendo alguma participação em histórias de guerra, de combate que ele desenhava. Mas eu queria fazer mesmo era o western, porque eu adorava o tema e gostava de desenhar já cavalos e cowboys e tal. Então, apresentei um trabalho, uma história pequena de western para o editor, que eles estavam procurando uma revista de faroeste, né, na época, e eles aprovaram, aí eu passei a desenhar, foi onde eu criei esse personagem Pancho, inspirado nos bang bangs italianos da época, né, fazia muito sucesso, né, e eu fiquei por 2 anos fazendo histórias de western, né, histórias de cowboy e tal. E daí veio uma crise, resumi um pouco essa parte, mas veio uma crise editorial na época, nós ficamos desempregados, a editora parou de publicar, algumas editoras menores pararam de publicar, e o único trabalho que tinha como desenhista na época era em publicidade para fazer storyboards, para comerciais, para publicidade. E isso a gente usava-se muito na época, né? E eles procuravam o pessoal de quadrinhos, tanto que teve grandes desenhistas da época, quadrinistas, como o Shimamoto, Getúlio Delfim, o Cortez e outros caras, que migraram do quadrinho para a publicidade, porque era onde tinha trabalho para desenhistas na época. E eles preferiam esse pessoal de quadrinhos, porque quadrinho, os storyboards já tinham uma linguagem de quadrinho, apesar de ser um comercial, uma coisa, sabe, curta, né? Sim. Você tinha uma linguagem, uma narrativa de quadrinho, então eles preferiam muito esse pessoal de quadrinhos, eles entraram em publicidade. Foi o meu caso, eu acabei entrando em publicidade, onde eu fiquei. Aí eu virei um ilustrador, né? Já não era mais quadrinista, é outra pegada, outro jeito de trabalhar. Sim. Mas fiquei, sei lá, mais de 30 anos como ilustrador em publicidade e editorial também, né? Fazendo coisa para a Editora Abril, para Playboy, para Quatro Rodas. Então, assim, você não estava nos quadrinhos, mas estava, né? Porque Storybird, todas esses processos que todos são muito linkados aos quadrinhos, né, Christian? A outra coisa, Márcia, é que nesse tempo de publicidade também, eu não deixei de acompanhar e de ler, de ver o que estava acontecendo com quadrinhos, né? Mas não fiz mais profissionalmente. É dos nossos, né, Alan? É dos nossos. É, claro. E Pedro, o que você lia aí que te levou a gostar de quadrinho? O que eram as tuas leituras recorrentes em casa?
Além das histórias que eu mais gostava, de aventuras, que aí incluía, basicamente, primeiramente, né, eu diria, os bang bangs, né, os gibis de faroeste, que na época tinham vários, eram Durango Kid, Cavaleiro Negro, Flecha Ligeira, eram tantos que eu nem me lembro todos agora. Mas, além dos de aventura, né, que era o Fantasma, o Mandrake e outros gibis, e também eu curtia muito também, apesar de ser um estilo diferente, mais cartoon, lógico, a turma da Disney, que na época eu acompanhava os trabalhos do Carl Barks, que fazia todos aqueles personagens da Disney, né? Nossa, os cenários dele também são incríveis. Então, eu era muito fã, eu conheci os trabalhos dele, né, do Carl Barks, e porque ele criava umas histórias de aventura muito legal. E as histórias de faroeste, Tarzan, o que tinha de gibi eu lia, eu adorava, eu pegava qualquer gibi, Anjo, na época do Flávio Colim, que eu também lia, Saci Pererê do Ziraldo, o que parecia de gibi eu estava lendo, eu adorava.